e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. É verdade, Senhor. Tu virás, Senhor, em glória, oh Jesus. Tu irás arrebatar tua igreja. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus,
aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, depois de um certo tempo, a última vez que nós tivemos uma live aqui foi na sexta-feira. Estamos de volta com as nossas lives Salmos da Fé. Amém? Já quero te avisar que hoje, nessa semana, nós vamos ter uma pequena variação, porque saiu um novo decreto aqui da Prefeitura de Maringá e agora nós só podemos fazer 2 reuniões semanais. Então, nós vamos continuar com a nossa reunião no domingo, mas a nossa reunião, a segunda reunião não vai ser mais na quinta, mas nos sábados nós vamos fazer uma reunião de estudo, de ensino. Então, isso faz com que nós tenhamos uma live especial de oração para receber os pedidos de oração dos irmãos na quinta-feira, tá? Então, essa semana vai ser um pouco diferente, nós vamos ter os nossos Salmos da Fé e na quinta nós vamos fazer uma live de oração e vamos continuar dessa forma enquanto durar essa determinação da Prefeitura de Maringá. Amém, queridos? Então, vamos retomar agora os nossos Salmos da Fé e hoje, conforme foi dito lá no cartaz, hoje é o Salmo 64 e 65, ok? O Salmo 64 é um salmo de Davi, Vamos lê-lo agora. Diz assim, a partir do versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Os que afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. Para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente, armas ciladas dizem, quem nos verá? Projetam iniquidades, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. De sorte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Pois bem, querido, às vezes fica até um pouco repetitivo a gente dizer algumas coisas, mas precisamos dizer isso para, assim, você ver, depois de oração e meditação, que estiver estudando o Salmo, você vê o Salmo como eles devem ser vistos realmente na nova aliança, tá? E é por isso que às vezes a gente repete muito isso, principalmente agora nessa sequência inicial, onde nós estamos vendo muitos salmos de Davi. Então, mais uma vez, eu vou dizer que está muito óbvio, que Davi repete sempre esse tema de que haviam pessoas difamando ele e armando cilada com a língua, falando mal dele. Assim, ao mesmo tempo que isso pode ser verdade, mas a repetição desses salmos nos mostra também algo do temperamento de Davi. Já várias vezes que eu disse aqui que Davi tem todas as ferramentas de alguém melancólico. O melancólico, ele é assim, ele fica, às vezes alguém fala uma coisa contra essa pessoa e essa pessoa fica regurgitando aquilo, como uma meditação, aquele negócio, daquela mágoa, daquele desgosto, e isso vai trazendo facas afiadas para a própria pessoa. Então, não estou negando que Davi não estava debaixo de uma situação. A história mostra que realmente Davi foi traído, que Davi foi difamado, e tudo mais. Mas também nós precisamos entender que ele repetia isso muito nos Salmos, tá? E a gente já falou isso outras vezes. Quando você lê o Salmo, você precisa entender que ele foi escrito na velha aliança, tá? E que tem realidades da nova aliança de você que nasceu de novo, que é cristão, que é filho de Deus mesmo, que nasceu, que entregou a sua vida para Jesus. Você usufrui de novas realidades hoje que Davi não estava usufruindo, Davi vinha sobre ele o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não permanecia na vida dele, porque não tinha como, porque Davi era um pecador, Ele precisava fazer aqueles sacrifícios de animais,
porque ele era um pecador, porque Jesus ainda não tinha vindo e não tinha pago o preço pelo pecado da humanidade. Por isso que havia aqueles sacrifícios de animais, né? E você vê, alguém que, apesar de ter uma aliança com Deus, de ter temor a Deus, de ter o auxílio do Espírito Santo, mas era alguém que não tinha, assim, não era habitação permanente do Espírito. E muitas ferramentas que hoje nós dispomos na nova aliança, ele não dispunha. Então isso faz com que alguém com um temperamento melancólico, por exemplo, vamos citar o caso de Davi, faz com que ele entre numa, afunda ali na sua melancolia, na sua depressão. E é mais do que provado, isso aí é muito claro, que toda pessoa que é voltada para a música, muitas vezes a tristeza e a melancolia pode ser inspiração para belíssimas melodias e músicas, né? A história da humanidade mostra que pessoas que tinham esse tipo de tendência foram os melhores compositores, né? Quase todos tinham esse negócio dessa melancolia, né? Esse temperamento melancólico introspectivo é muito comum entre os poetas e os compositores, até porque os compositores usam muito da poesia, né? Bom, eu estou falando isso aqui do ponto de vista natural, mas sabemos que todos os temperamentos, né, existem, mas eles precisam ser controlados pelo Espírito de Deus. Você precisa renovar sua mente e deixar o seu temperamento debaixo do controle do Espírito Santo. E como eu te disse, Davi não tinha essa, vamos dizer assim, essa ferramenta à disposição dele. E eu não estou negando, mais uma vez, que ele não estava debaixo de traições, haviam traições e arapucas, né, sendo feitas ali. Mas o fato dele estar sempre repetindo isso mostra a importância demasiada que ele dava a isso, né? Com certeza um colérico não age assim, né? Um colérico, ele se sente magoado, ele se sente assim, talvez até aquelas pessoas saiam do relacionamento do colérico, mas o colérico vai levar essa coisa mais na esportiva, né? Ele vai agir de uma forma decisiva e finalizar essa história de que estão falando contra eles. Se Davi fosse realmente alguém colérico desse jeito, ele tinha tomado as decisões necessárias, como outros reis fizeram, para resolver logo essa difamação e essa língua desse povo, né? Mas Davi era muito sentimental, Davi era muito introspectivo. Daí o seu dom de compor salmos, de andar com a harpa, compondo odes, compondo poesias para o Senhor, né? Ele era muito assim. Isso por si só já mostra o milagre de Deus, né? Como é que Deus levanta um rei, né, para liderar o povo dele, uma pessoa com um tipo de temperamento como esse, né? O mais lógico, humano, seria o quê? Alguém com uma liderança intrínseca, né? Alguém de um temperamento colérico, alguém expansivo, alguém que é, vamos dizer assim, num termo de hoje em dia, alguém que é proativo, né? Alguém que é ligado à tomada, alguém que sabe, que coloca objetivos e projetos, e com certeza Davi não era assim. Por isso que Deus sempre diz que achei Davi por trás da malhada, né? Ele era o menor, e Deus quer mostrar dessa forma que não tem muito a ver com dons naturais, não. As coisas de Deus têm a ver com fé, com o Espírito, com o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? E Deus escolheu Davi porque viu que Davi tinha um coração segundo o dele. O que é que significa isso? Que apesar de Davi não ser preparado naturalmente para ser líder em Israel, mas ele estava preparado de coração para ouvir as disposições de Deus. Era alguém que era que tinha condições de olhar para si e ver os seus próprios erros, né? Apesar disso tudo, você sabe que Davi cometeu dois terríveis pecados, que foi quando ele assassinou, né? Porque colocou a esposa, o marido de Batseba, na frente de um pilotão. Ele foi responsável pela morte dele e ainda por cima adulterou com a esposa do homem lá. Então uma coisa terrível, e ele sofreu consequências, mesmo ele tendo esse temperamento introspectivo, ele reconhecendo o seu erro e chorando e sofrendo a consequência da morte do seu filho. Adiante você vê que ele não conseguiu ser um rei tão poderoso como o filho dele, Salomão, conseguiu ser. Além disso, o seu próprio outro filho, Absalão, chegou a trair eles, né? Então Davi foi alguém falho, com defeitos, mas que tinha um coração que se quebrantava diante de Deus.
Voltando ao ponto aqui, vemos que ele repete esse tipo de coisa nos Salmos, né? Ele repete muito essa coisa. Tem língua afiada, gente tramando contra mim, como víboras eles estão mais espreitas, me difamando, me falando de mim, eles são malignos, eles estão armando cilada. Isso se repete muito. Eu estou dizendo tudo isso, irmãos, para que a gente fique no versículo principal que nos traz uma revelação poderosa para a nova aliança, que é o último versículo. O último versículo, versículo 10, diz assim: o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Então, qual seria a palavra-chave? O que é que a gente pode extrair de máximo aqui nesse salmo? O justo, você, na nova aliança, justificado pelo sangue de Jesus, se alegra no Senhor e nele confia. Amém? Como eu disse, nós temos ferramentas superiores. No livro de Hebreus chega a dizer que nós temos uma aliança superior à de Davi, por exemplo, baseada em superiores promessas. Que superiores promessas são essas? As promessas que são baseadas naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para que você não viva em miséria, para que você não viva em tristeza, para que você não viva em depressão, para que você não viva na morte, para que você não viva em pecado, não viva em nenhuma condenação, não viva em morte espiritual, mas viva com a própria vida de Deus fluindo do seu interior. Viva na graça do Senhor, no auxílio do Altíssimo, na proteção do Todo-Poderoso, de uma forma definitiva, não como o povo de Israel, mas como um povo diferente, um povo nascido de Deus, povo de exclusividade única do Senhor, nação santa, sacerdócio real. Essa pessoa é você, sou eu. Mas precisamos crer. Muitos pensam que isso é só um detalhe teológico, né? Ou uma forma de falar doutrinária de um protestante ou de um evangélico. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Não tem nada a ver com doutrina protestante evangélico ou um falar religioso. É o que está escrito na palavra de Deus. É a promessa de Deus. É uma superior promessa. Você pode sim acessar os rios de alegria. A Bíblia diz, um texto que eu sempre cito, que é Isaías capítulo 12, versículo 3 e 4, se eu não me engano, que diz assim: vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. A fonte da salvação é o coração, o teu coração, porque o Espírito de Deus habita no teu coração. O teu coração é um novo coração, não é o velho coração, né? As pessoas, por não entenderem essas realidades, muitos, inclusive pastores, infelizmente, chegam a citar aquele versículo que diz: enganoso é o coração, né? E cita também: maldito o homem que confia no homem, querendo dizer que o coração é enganoso. Isso é uma falta de conhecimento da nova realidade, irmãos. Aquele texto foi no Velho Testamento. No Novo Testamento, o seu coração é um novo coração. O coração do homem é o homem interior do coração, é o seu espírito, é quem realmente nasceu de novo no dia que você fez Jesus como Senhor da sua vida. Então, o seu coração é um novo coração, não é um coração recalchutado, não é um coração reformado, é um novo coração. De outra forma, você não poderia entrar no céu, você não poderia adentrar os portões celestiais, você não poderia ser chamado filho de Deus. Mas como Deus te perdoou os pecados passados por causa da ignorância, e por causa do sangue de Jesus Cristo te justificou de todo e qualquer pecado, e conforme diz em 2 Coríntios 5:21, ele te fez justiça de Deus, ele te deu um novo coração e veio morar dentro do seu coração. É esse coração, por exemplo, e a morada do Espírito Santo, por exemplo, que prova o fato de você estar aqui agora vendo essa live. Bem, se você não tivesse um novo coração, se você não tivesse nascido de novo, você nem ia interessar. Essa história de religião, diz logo isso, né? As pessoas que não entendem, diz logo que é religião, não entendendo que religião é outra coisa, né? Religião é uma tentativa de se alcançar Deus. Mas cristianismo não é religião. Cristianismo é Deus já fez algo para nos alcançar. É diferente. Eu não vou fazer nada para alcançar Deus. Eu não vou fazer nada a não ser andar na própria fé para agradar a Deus. Então, isso não é religião.
Mas o fato de você estar aqui interessado em ouvir essa live mostra que o que bate dentro do seu coração é o bater do próprio Espírito de Deus, do coração de Cristo Jesus. Essa vontade de ouvir a palavra, essa vontade de se alimentar, de alimentar o seu espírito e de se alimentar da palavra. Então esse último versículo do Salmo 64 diz: o justo se alegra no Senhor e nele confia. Irmãos, nós somos filhos de Deus, precisamos nos alegrar pela fé. Não só Isaías diz isso, mas em Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E veja que Neemias é um livro escrito, um livro histórico do Velho Testamento. E conta a história da restauração dos muros de Jerusalém, não é? No período do rei Artaxerxes, o rei persa, quando deu essa liberação para ser reconstruído os muros de Jerusalém. Veja que ali era uma realidade anterior. Agora você imagina agora, quando nós somos filhos de Deus e o próprio Espírito de Deus habita no nosso coração, e nós somos filhos de Deus, e nós temos essa ferramenta. Que ferramenta? A capacidade de, pela fé, andar em alegria. Muitos cristãos não estão usufruindo da plenitude de Deus, irmãos, porque não aprenderam ainda o segredo de andar em alegria. A forma de você andar em alegria não é sentir alegria, é andar pela fé na alegria. Como seria isso, irmãos? Alguma situação tem se levantado contra a tua vida? Decida rir. Isso. Eu vou pôr um sorriso no rosto. A Bíblia diz lá em Provérbios que o sorriso no rosto aformoseia, né? A pessoa fica até mais jovem, né? Mas eu digo mais, irmãos, quando você anda pela fé em alegria, você está realmente andando em fé. Tem pessoas que dizem, eu ando pela fé, mas ficam sempre tristes. Oh, Senhor, que luta, né? Que luta, irmãos, a luta já foi ganha. Que luta, que nada, irmãos. Não, mas é o bom combate da fé. A Bíblia diz, bom combate da fé. Paulo diz, batalhei o bom combate da fé. O bom, não diz uma luta que dói, que sofre. Muitas pessoas vivem sofrendo com a tal da luta, porque estão ainda focadas muito na alma, estão focadas no natural. Né? Tem gente que diz assim, depois que eu nasci de novo, depois que eu recebi Jesus, a minha vida ficou um sufoco, porque o diabo vem contra mim. Irmãos, ele pode até vir, mas você tem as ferramentas para andar em alegria. Você tem que entender que tudo que o diabo tenta contra você, Jesus já providenciou na cruz do Calvário. Quer ver um exemplo? Vamos supor, o diabo veio com difamação, como é o caso aqui desse salmo, né? Difamação contra Davi. O que é que você vai fazer? Você vai ficar triste? Irmãos, a Bíblia diz, se o mundo vos odeia, fique alegre, porque o mundo odiou Jesus. Então, se tem pessoas difamando você, isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, porque como eu tinha um temperamento melancólico, não controlado, e hoje, graças a Deus, está cada vez mais controlado, eu sofria muito como Davi, nesse negócio do povo estar falando, eu dava muita importância porque que as pessoas falavam. E o diabo faz o possível e o impossível para que você ouça e receba esse tipo de informação, né? Para você ficar mais triste, mais desanimado, mais deprimido, sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada, né? E aí eu comecei a aprender que eu não posso dar ouvidos a esse tipo de coisa. Quando a gente falha, nós temos que reconhecer que nós falhamos, que nós erramos. Mas ficar ouvindo sempre que outras pessoas estão difamando, irmão. Nesses dias, ontem eu vi alguém, uma irmã da igreja repostou no Instagram algo muito interessante, né? Uma charge assim, em que uma figurinha olhava para o espelho e dizia assim, as pessoas guardam uma informação de que você era antes, né? Você precisa, mais ou menos isso que dizia, perdoe essas pessoas. Perdoa essas pessoas, elas não têm ideia de quem vocês são agora. E assim que deve ser sua vida. Muitas pessoas têm informação de 10 anos atrás de você, ou 5 anos atrás de você, ou 3 anos atrás de você, ou de 1 ano atrás de você. Mas diante da exposição da palavra, você não é mais a pessoa que você era há 3 anos atrás, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Deixar o que os outros pensam para lá. Se você erra, você tem que ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus para reconhecer, é isso que eu chamo de converter-se. Não é nascer de novo, mas é reconhecer que você está errado, se quebrantar diante do Senhor
Confessar o seu pecado a Deus: pai, eu tenho errado nisso, eu preciso melhorar naquilo outro. Isso é agradável para Deus, e assim você é revigorado pelo Espírito e a tua vida muda. Mas uma coisa que você não pode fazer, irmãos, é ficar vivendo segundo a informação do passado, ou ficar vivendo segundo a informação do que os outros acham. Porque o problema que Davi estava sofrendo muito aqui, que ele sofria muito debaixo. Talvez seja por isso que Davi não conseguiu alcançar todo o sucesso administrativo que o filho dele, Salomão, conseguiu. Porque ele estava muito preocupado com essas coisas, não é verdade? E você vê aqui que esse salmo, no último versículo diz: o justo se alegra no Senhor e nele confia. Confiança em Deus é uma atitude de fé. Estamos passando por essa pandemia aí, e o cristão precisa crer que ele é protegido por Deus, irmãos. Mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo que você deve ter uma atitude irresponsável. Infelizmente, alguns cristãos, inclusive lideranças que já ficaram doentes, né, no Brasil, né? Não que eu conheça nenhum, mas eu já ouvi falar de uns casos por aí, de alguns estados em que essas lideranças espirituais estavam dizendo que não estava acreditando nessa doença, estava deixando para lá, não usava máscara, né? Não é isso que eu estou falando, irmão. Você tem que usar a máscara, você tem que andar com cuidado, evitar certos ambientes, evitar aglomeração, você tem que passar o álcool em gel, aquela coisa toda, irmão. Porque também você não pode ser o vetor para transmitir para outras pessoas, né? Mas mesmo fazendo tudo isso, você tem que andar em fé, confiando na proteção de Deus. Nenhum mal vai tocar na sua vida. Não é isso que diz o Salmo 91? Praga nenhuma chegará na sua tenda, irmãos. Confia no Senhor. E esse versículo diz: o justo se alegra. Tem mais essa, não é só para confiar que não vai acontecer nada de mal com você e sua família, mas também você tem que se alegrar. Não se alegrar com um problema, mas se alegrar em Deus. Se alegrar em Deus, irmão. Dá uma risada, né? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já ouvi isso alguns pregadores dizerem, e é verdade, irmão. Já disse aqui também. Quando você chora, quem dá risada é o diabo, sabia? O diabo não veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo veio, lá em 1 João diz que ele veio para destruir as obras de Satanás. Mas quando você ficar chorando: a minha vida, o diabo está dando risada. Sabe, se você tinha um temperamento como esse de Davi, e fica: minha vida, eu nunca consegui nada. Não põe o teu foco nisso, porque quando você fica triste assim, o diabo dá risada. Quando eu penso nesse tipo de coisa, né, e quando eu ministro alguma coisa relacionada a isso, de que ficar pensando: a minha vida, nunca consegui fazer isso e aquilo outro. Lembra do caso do Smith, vou tentar fazer aqui, né? em inglês, Smith Wigglesworth, né? Smith Wigglesworth, ele foi um encanador inglês, tá? Encanador, eles chamam lá de bombeiro, mas é encanador, né? Uma pessoa simples, iletrada, que ao conhecer o Evangelho, não só isso, simples e letrada, e ele tomava cachaça, ele era beberrão, vivia bêbado. E ele veio conhecer o Senhor e a vida dele mudou. E sabe quando foi que ele começou o ministério dele, irmãos? O ministério dele, poderoso nas mãos do Senhor, com mais de 50 anos. Né? E a vida dele mudou completamente, até o ponto que ele é conhecido como o apóstolo da fé. Se você puder comprar esse livro, leia, que é um livro maravilhoso. É Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Se não conseguir escrever isso, põe o apóstolo da fé. E põe o nome Smith, pelo menos, que aí você vai encontrar onde tem esse livro. Compra esse livro, porque esse livro é maravilhoso, conta a história dele. E é muito bom lembrar da vida do irmão Wigglesworth, não só por causa da vida de fé e dos milagres, que dizem que ele foi usado por Deus para ressuscitar mais de 10 pessoas, irmãos. Ressuscitar, olha que homem usado poderosamente. Milhares de pessoas foram curadas e aceitaram Jesus pelo ministério desse homem. Ele não foi muito conhecido em muitas denominações, pelo simples fato, porque não era ligado a denominação nenhuma. Ele era de uma denominação, ele era do Exército da Salvação, depois passou um tempo como Assembleia de Deus, depois ele começou a ministrar em vários países, não ligado diretamente com a bandeira de uma denominação. Talvez ele tivesse uma igreja local, sim, mas não era isso que direcionava ele. Ele não foi muito conhecido, muitas
escolas teológicas não citavam ele. Na verdade, eu vim conhecer o nome desse irmão quando eu comecei a fazer o Rema. E na Palavra da Fé você conhece. Hoje não, hoje já é muito conhecida, né? Existem livros da CPAD e de várias editoras aí contando a vida desse homem. Mas eu gosto de lembrar a vida do irmão Glossorf, porque ele começou a ser usado por Deus como mais de anos. Sabe, irmão, tem gente que fica com 40, 30 anos decepcionado com a vida, ou até mesmo com 50, 60 anos. Você pode estar com 70 anos, meu irmão. Ainda há tempo de Deus usar você poderosamente. Agora, só para mudar, você precisa parar com essa história de estar se lamentando do seu passado. Deixa o passado para trás. Hoje é um novo dia. Hoje é o dia que o Senhor criou. Salmo 118, versículo 25. Alegremo-nos e nos regozijamos nele. Salmo 118, versículo 25 diz isso. Este é o dia que o Senhor criou. Alegremo-nos e nos regozijamos nele. O dia de hoje é o dia da salvação. O dia de hoje é o dia do milagre. O dia de hoje é o dia da tua mudança. O dia de hoje é o dia da direção que o Espírito Santo tem para você. Quem não sabe agora, pode ser até agora, enquanto nós estamos nessa live, o Espírito do Senhor toque o teu coração e mostre o que você tem que fazer. Talvez seja agora, neste momento, que Deus comece a falar no seu coração. E assim o Espírito do Senhor invada a tua vida e tome controle total de tua vida, de teus projetos, de tuas finanças, e assim você possa seguir a orientação do Espírito de acordo com a palavra e seguir aquele projeto que Deus tem para a sua vida, porque todos vocês foram chamados desde o ventre de sua mãe. Ora, se você está aqui assistindo essa live e está interessado em ouvir a palavra de Deus, você acha que quem foi que te impulsionou para isso, senão o Espírito do Senhor? Ah, não, pastor, mas eu já conheço, eu já sou assíduo. É o Espírito do Senhor. Você poderia ter deixado de estar assistindo a live agora, nesse momento, né? Se você vai passando e decide assistir, ver lá, está ao vivo, irmão Sérgio, é o Espírito do Senhor que está guiando você, porque cada um de nós temos sido disponíveis para que Deus fale ao coração das pessoas. Se alegra em Deus, como diz esse versículo, confia nele de todo o coração, e o Senhor vai livrar você de toda e qualquer situação, amém? Isso é uma ferramenta, é uma promessa superior, como diz em Hebreus, que foi garantida em Cristo Jesus. A Bíblia também diz, eu acho que é em Coríntios, não me lembro se é capítulo 4 ou 5, que diz: todas quantas são as promessas de Deus, tem por Cristo Jesus o sim, porquanto por meio dele é também o amém. Então todas as promessas de Deus em Jesus é o sim e o amém, né? Tem gente que fica pensando assim, será? É promessa de Deus cura, mas será que é da vontade do Senhor? Irmãos, é da vontade do Senhor a cura plena, total na sua vida. Será que é da vontade de Deus que eu tenha provisão? É da vontade do Senhor em Cristo Jesus. Sim, em Cristo Jesus, amém. É o sim e o amém. Amém? Mas você precisa crer, né? Não pode ficar pensando que isso é só uma ideia teológica de algum pregador ou de alguma igreja. Você tem que crer, porque isso é que está escrito na palavra de Deus. Vamos para o segundo salmo, o Salmo 65. Diz assim: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Versículo 2. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os povos, ou todos os homens. 3. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nulas perdoa. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos
e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens dos desertos e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos se cobrem de rebanhos e os vales vestes de espigas e exultam de alegria e cantam. Amém? No Salmo 64, se a gente pudesse colocar alguma frase assim, ou palavras que resumisse aquele salmo, como eu te disse, grande parte do salmo era uma repetição daquilo que Davi dizia antes. Que nós dissemos que o principal versículo era o último. No Salmo 64, nós podemos dizer que a palavra-chave é alegria e confiança. As palavras-chave do Salmo 64, alegria e confiança. No Salmo 65, existem duas palavras aqui também, baseadas em alguns versículos. As duas palavras-chave que eu entendo desse salmo é oração e provisão. Amém? Oração de onde, pastor? Ora, essa linda expressão que ele diz no versículo 2: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nos perdoas. Ó tu que escutas a oração. Irmãos, a Bíblia deixa claro que Deus não ouve oração de pecadores, mas não porque ele é insensível, mas porque quem vive no pecado e não nasceu de novo, ele não pode ser ouvido, porque Deus tem comunhão, não tem comunhão com o pecado, ele tem comunhão com a santidade, ele tem comunhão com o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo é o próprio Deus, Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele ouve a oração de quem não é mais pecador, ou seja, ele ouve a oração daqueles que nasceram de novo. Então a primeira revelação que nós podemos trazer nesse Salmo 65 é que você que é filho de Deus, você que é filho ou filha de Deus, que é cristão, que nasceu de novo, lembre-se disso. O véu que separava foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que foi o próprio Deus que providenciou o rasgar, através do seu Filho Jesus Cristo. Foi rasgado de cima a baixo. Em Hebreus diz que nós podemos adentrar com confiança ao Santíssimo Lugar para receber socorro em ocasião oportuna. Isso nos mostra que nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, meu querido, minha querida, a sua oração é sempre ouvida diante de Deus. Você pode se perguntar, mas pastor, eu já fiz oração que eu nunca recebi a resposta. O problema não é que Deus não ouve, irmãos. É o que você fez no momento da oração ou posteriormente à oração. Como assim? Mas não já foi providenciada o acesso à minha oração? Foi, mas toda oração ela deve ser proferida com fé. E toda oração deve ser regada com ações de graça, conforme está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Tem que ser conhecida diante de Deus os teus pedidos, os teus rogos, as tuas orações, e tem que ser regadas essas orações, não é com repetição, você não fica repetindo a oração, mas agradecendo com ações de graças. Então muitas pessoas ficam repetindo a oração, não andam em fé, né? Não agradecem, não tem um coração agradecido, mas muito pelo contrário, anda em desespero. Então às vezes é uma oração de desespero, né? Ô pai, muda essa situação, pai, já não aguento, tu não está ouvindo a minha oração. Aí chega no outro dia e diz a mesma coisa: pai, muda essa oração, essa situação está difícil, pai, eu já não aguento, olha a minha oração. Não é assim que um filho de Deus deve agir, irmão. Talvez alguém que tenha nascido há pouco tempo, que não conheça a palavra, mas alguém que conhece a palavra, já sabe que a oração é ouvida diante de Deus. E por saber que é ouvida, você tem que agir como quem já recebeu. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Ele disse lá em Marcos 11, 23, que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará aquilo que ele diz, assim será feito, né?
Aí Jesus diz assim: por isso todas as vezes que orardes, credes que já recebeste. Você percebe que é totalmente diferente da oração: Pai, tu não está ouvindo, muda a minha situação. É totalmente diferente. Jesus, graças a Deus que foi o Senhor Jesus Cristo que falou, né? Se fosse Paulo, iam dizer que era uma doutrina paulina, né? Se fosse Pedro, dizia que era a intrepidez meio desequilibrada de Pedro, não é verdade? Ia sempre ter alguém, ou se fosse João, ia dizer, é alguém que estava repleto do amor de Deus. Temos que chegar a este nível de amor que o apóstolo João tinha. É meio irritante esse tipo de discurso religioso, que não é o que Jesus pregava, hein? Mas muito pelo contrário. Jesus disse: qualquer um que disser. Uma vez um pregador chegou para mim, não era da nossa denominação, não era da fé, e quando eu citei esse versículo, essa pessoa diz: não, pastor, mas não é bem assim não, não é bem assim não. Disse, porque se fosse assim, qualquer um, então até o incrédulo poderia dizer. Aí eu fiquei cá com os meus botões, né? Como diz aquele velho ditado, cá com os meus botões. Eu fiquei pensando, não vou dizer nada para esse irmão não, mas eu pensei, rapaz, nem os crentes estão crendo, como é que uma pessoa do mundo vai crer? A Bíblia deixa clara, é tácita. Jesus, o próprio Filho de Deus, diz: qualquer um é qualquer um, irmão. E ele deixa claro dizendo que quando você orar, você tem que já crer que recebeu. É por isso que em Filipenses Paulo diz lá no versículo 6, 7, diz que deve ser conhecidas as petições com orações, com rogo e ações de graça. O que é uma ação de graça? É já agradecer porque já recebeu, porque Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu quero saber quem é que tem atrevimento de falar contra Jesus, né? Jesus disse que quando você orar, você tem que crer que já recebeu, mesmo que não tenha se manifestado. Isso é fé, irmãos, não é isso que a palavra fala sobre fé? Hebreus 11:1 diz que fé é a firme fundamento daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então você tem mais do que vários versículos provando que na sua oração você tem que estar convicto. E aqui quando Davi diz no versículo 2, ó tu que escutas a oração, você pode estar absolutamente certo que Deus ouve a tua oração. Lá em Efésios, né? Efésios no capítulo 6, vamos lá, Efésios capítulo 6, diz o seguinte, tá? Capítulo 6, versículo 18, diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Você sabe o que significa no original, no grego, esse com toda oração e súplica? Literalmente significa por meio de todo tipo de oração, ou por intermédio de todo tipo de oração, mostrando que existe vários tipos de oração, né? E ele diz também, também nesse mesmo versículo, orando em todo o tempo. Então você deve não só orar em todo o tempo, mas por intermédio de todo tipo de oração, sabendo que toda oração ela tem que estar totalmente encharcada da palavra e da fé que é produzida pela palavra, tá? Vou dizer de novo, toda oração ela tem que estar encharcada, cheia da palavra, né? E cheia da fé que é produzida por essa palavra. Então, se eu pego Marcos 11, 23, 24 em diante, que Jesus diz que quando orardes, credes que já recebeste, você tem que encharcar-se, né? Encher-se dessa realidade e essa realidade vai produzir fé. Eu vou orar e já está tudo resolvido. Então vamos fazer uma oração direta aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando mesmo agora, tá? Em nome de Jesus, nós cremos de provisão chegando na casa dos meus irmãos, porque isso é promessa tua, que nunca, como disse Davi, que eu sou moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado nem a sua casa mendigar o pão. Não é justo mendigarmos pão, não é justo estarmos desamparados. E conforme diz a tua palavra, que todas quantas são as promessas de Deus tem em Jesus o sim e o amém, nós cremos na provisão chegando na casa dos meus irmãos, porque Jesus diz sim e por Jesus é o amém, e assim está feito. E nós
nós já cremos que recebemos e agora vamos regar. Graças te damos, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e por meio de Jesus Cristo todas as nossas orações são ouvidas e aquilo que nós colocamos diante de ti e rendemos graças, nós temos certeza que já recebemos, em nome de Jesus. É assim que tem que ser uma oração. Eu orei de verdade, eu não estou dando só um exemplo, eu estou orando mesmo. Provisão na sua casa, provisão na sua casa, provisão na sua casa, provisão abundante. Eu quero dizer uma coisa para você, alguns já estão usufruindo disso, mas isso é uma promessa para todos. Pode guardar isso aqui que eu estou dizendo. Muitos, alguns já estão vivendo isso. No meio dessa pandemia estão sendo mais provisionados do que antes dessa pandemia. Agora, se você não está nessa situação, eu declaro sobre a sua vida, ande em fé, confie nisso, mais provisão. Isso é uma das grandes provas, entre tantas, mas uma das grandes provas de que nós não dependemos do natural, nós não dependemos deste mundo que está aí, irmãos. A nossa pátria é celestial, o nosso reino é celestial. Claro que como Paulo, nós devemos aprender a viver contente em toda qualquer situação, seja na fartura ou seja na necessidade, mas eu quero que você entenda que o nosso Deus é um Deus sobrenatural, é um Deus de milagres, é um Deus que cura, é o Deus que enche você com o fluir do Espírito Santo, é o Deus da sua palavra, é o Deus provedor, irmãos. Então, se Ele é o Deus provedor, no momento dessa tribulação aí no mundo, vai ser quando você vai ter mais provisão. E eu te digo, eu já sei de pessoas que estão vivendo melhor agora, do ponto de vista financeiro, do que na época da pandemia. Não porque estão tendo mais serviço, pode até ter mais trabalhos e mais projetos a fazer, mas o pouco que você receber, o pouco vai prosperar e vai multiplicar. Talvez os poucos serviços, se você vive de serviços, que você receber, você vai ser provisionado através disso. Confie no Senhor de todo o coração, seja fiel nos dízimos e nas ofertas, confie no Senhor e o Senhor vai fazer os teus celeiros abundar, vai multiplicar os teus celeiros. Confia no Senhor, não vai faltar, vai sobrar, porque todas quantas são as promessas de Deus, e esta é uma das promessas de Deus, tem em Cristo Jesus o sim e o amém. Tá? E conforme Jesus Cristo disse, quando você orar, deve crer que já recebeu. Oh, aleluia! Amém? Isso é verdade, irmãos, é o que está escrito na palavra. Isso não é uma ilusão, tá? Pessoa que não nasceu de novo pode pensar que esses crentes são muito animados, né? Eu acho engraçado esses discursos religiosos, muito engraçado, né? Mas isso é fé, irmãos, é crer no que está escrito, amém? É crer no que está escrito, é por isso que nós vivemos bem. Nós os cristãos vivemos bem, porque nós temos não só uma vida de esperança, mas uma vida de fé. Temos confiança diante de Deus, está tudo resolvido para você. Você pode crer nisso, está tudo resolvido. O principal problema da humanidade se chamava pecado, porque o pecado gera a morte. E é como nós pregamos aqui no culto de ontem, né? Se você quiser, pode ir lá no nosso YouTube, lá no canal da igreja, Verbo da Vida de Maringá, e dar uma assistida lá nessa pregação. E nós dissemos aquilo que acontecia, por exemplo, lá do irmão John G. Lake, né? E que ele estava numa missão no começo do século XX lá na África, e quando estava tendo uma doença lá, uma pandemia na África, e ele entrava nos lugares e os médicos ficaram preocupados com ele. Eu estou assim, parafraseando, cortando, tá? Para ficar mais direto ao ponto. E ele disse, pois eu não vou adoecer e não vou morrer. Você pode fazer uma experiência aí com o seu microscópio e coloca um tecido, alguma coisa contaminada na minha mão, você vai ver o que acontece. E botaram na mão dele, depois de muito, né, com conversa, e botaram o microscópio e viram que as bactérias e os vírus, a coisa lá da doença, morria na mão dele, porque ele dizia aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, vamos lá antes da gente continuar no Salmo, Romanos capítulo 8, versículo 2, era esse o texto, e é esse texto que eu digo para você, Romanos capítulo 8, versículo 2, creia nisso na sua vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
te livrou da lei do pecado e da morte. Tem pessoas que dizem, mas aqui está falando de nascer de novo ou de ir para o céu. Irmãos, a palavra evangelho é plural, irmão, significa boas novas, boas notícias. Não só a notícia de ir para o céu e ser salvo e ir para o céu e de ser arrebatado e ser ressuscitado, mas existem outras notícias, dentre as quais a cura, a proteção e a provisão, irmãos. Então ele dizia a lei do espírito de vida. Existem leis, irmãos, que regem a vida espiritual. Existe a lei do espírito de vida, que é a lei que opera nos filhos de Deus, porque você tem a própria vida de Deus, a vida que Jesus deu em abundância. Não é que está escrito lá em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E lá em João no capítulo 15 ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós estamos recebendo do fluir da sua vida, da sua graça. Então o que opera em mim e opera em você é a lei do espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte. O pecado não só trouxe morte espiritual e a pessoa vai para o inferno, mas o pecado traz todo tipo de morte, irmãos. Trouxe maldição sobre essa terra, por isso que tem terremotos, guerras e destruições e doenças nessa terra. Isso é por causa do pecado. O mundo jaz no maligno, tá? E o pecado também gerou doenças, irmãos. Então a lei do espírito de vida em Cristo Jesus te livrou, já foi resolvida da operação da lei do pecado e da morte. Era isso que John G. Lake dizia, e o micróbio morria na mão dele, porque ele cria. É um super crente? Não, ele é crente. Agora os outros eu não sei. Muitas pessoas não mandam nessas realidades, porque não conhecem essas realidades. E Oséias diz, o meu povo perece porque falta o conhecimento. E Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, disse aos fariseus, que era a igreja da época, os conhecedores da palavra. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, se você conhece as Escrituras e vive segundo ela, o poder de Deus vai operar na sua vida, manifestando cura, proteção e provisão. Creia nisso em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aí eu li todo esse salmo, mas eu quero citar agora os últimos versículos, porque o nosso horário está terminando, nós temos 5 ou 6 minutos, e eu quero citar os últimos versículos do Salmo 65, tá? Então, eu disse que haviam 2 palavras-chave no Salmo 65, a primeira que eu disse que era oração, né? E a segunda é provisão. Por quê? Veja bem, ele diz a partir do versículo 9 até o final, presta bem atenção. Tu visitas a terra e a regas. Ele está falando de provisão na terra, produção. Tu a enriqueces. É Deus quem enriquece a terra copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, tanto os ribeiros espirituais como os ribeiros que são produzidos pela provisão de Deus, tá? Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Tanto o cereal pode simbolizar a palavra que nós recebemos, como também a provisão. Sabe quando às vezes eu cito a oração do Pai Nosso? E às vezes eu digo o seguinte, porque é verdade, está baseado na palavra. Eu disse, Deus, seja exaltado, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Quando eu digo isso, eu creio na vontade de Deus, com cura, sinais, maravilhas se manifestando, aqui na terra como ela é feita nos céus. E quando eu digo o pão nosso de cada dia, eu sempre oro da seguinte forma: o pão nosso espiritual e natural. O pão nosso espiritual é a palavra. Nos dá hoje uma palavra nova, um maná. E também a provisão, o pão natural. Voltando aqui. Preparas o cereal, porque para isso as dispões. Versículo 10. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Ele está dizendo que na terra cai a água que amolece. Isso tanto pode ser visto de uma forma espiritual. A água é a palavra que está amolecendo o teu coração, como está amolecendo agora. Você está recebendo do chuvisco de Deus, né? Como também do ponto de vista natural. Se alguém tem algo que você tem, o seu trabalho, ou se é uma fazenda, ou o que for, ou o seu comércio,
Creia que Deus é quem está produzindo, fazendo a coisa crescer, e nada vai faltar na sua vida. E aí ele diz: tu abençoas a produção. Que coisa linda. Versículo 11: coroas o ano da bondade, as tuas pegadas. Olha que coisa linda e poética e maravilhosa. As tuas pegadas, Deus, destilam fartura. Meu Deus do céu. Os passos de Deus destilam fartura. Se você segue os passos do Senhor, o que é seguir os passos do Senhor? Dá ouvidos à sua palavra. Se você segue os passos do Senhor, você segue os passos da fartura, irmão. Você consegue perceber que coisa linda? Isso não é só um jogo de palavras, isso é o poder de Deus, irmão. As pegadas do Senhor destilam fartura. O seu caminho destila fartura. O caminho do Senhor é a palavra. Lá no Salmo 119, versículo, acho que é 125, diz: lâmpada para os meus pés, mas 125 é 75, confundi, mas diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando você segue o caminho de Deus, segue a palavra, você segue um caminho de provisão. O problema é que às vezes a gente não segue a palavra, e é por isso que a provisão não se manifesta. E seguir a palavra é praticá-la e crer no que ela diz. Amém? E ele diz mais o seguinte, versículo 12 e 13: destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se reveste os outeiros. Quer dizer, no versículo anterior ele disse que as pegadas dele destilam fartura, e agora ele continua dizendo que destila essa fartura sobre as pastagens do deserto, ou seja, mesmo no lugar de sequidão vai haver provisão, e de júbilo se reveste os outeiros, as árvores frondosas na tua vida. Versículo 13: os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, produzindo frutos, exultam de alegria e cantam. Irmãos, provisão na tua vida é uma forma de Deus mostrar não só o seu favor, mas que Ele se faz presente na tua vida. Eu não estou dizendo que rico, uma pessoa rica, prova que tem Deus. Não é isso que eu estou dizendo não, irmãos. Era até esse motivo aí que confundiu os discípulos quando Jesus Cristo disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos disseram: quem é que vai entrar então? E aí Jesus disse: todavia o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quão difícil é aqueles que amam a riqueza. Por que Jesus falou sobre isso? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas ele não disse que um rico não entra, ele disse que o amor. Mas os discípulos ficaram impressionados porque é testemunho, a Bíblia toda fala que aquele que agrada a Deus vai ser provisionado. Então você precisa equacionar essas verdades e ver a forma equilibrada. O que é que significa? Deus não está dizendo que todo rico é abençoado, mas Ele está dizendo que todo aquele que anda em fé vai ter provisão. Porque prosperidade bíblica não é nadar no dinheiro como aquele personagem de Walt Disney, né? Tio Patinhas, que gostava de nadar no dinheiro. Não, prosperidade bíblica é não ter falta de coisa alguma. E como eu disse, as duas chaves desse salmo é oração. Deus ouve a tua oração. Ore com todo tipo de oração em todo tempo e creia que o pedido que você fizer já o recebeu, conforme está escrito lá em Marcos 11, tá? E a outra chave é provisão. Deus é louvado e engrandecido quando seus filhos são provisionados. Amém, queridos? Estão terminando aqui, o tempo está terminando. Espero que tenha sido uma grande bênção para você, como foi para mim, em esses salmos da fé. Mas olha, irmão, você tem que crer, tá? E praticar. E creia naquela oração que nós fizemos, a provisão sobre a tua vida. Amém? Creia que já recebeu. Em nome de Jesus. Sejam abençoados praticando essa palavra.